Quando você é distraído por notícias falsas e mídias sociais, uma presença se agita, marcando a aproximação de uma figura envolta em escuridão, maldade e malevolência. Aquele conhecido como o Anticristo está mais perto do nosso reino, preparando um cenário para um capítulo que o mundo nunca viu antes. Antes de mergulharmos nas profundezas de seu surgimento, vamos dar uma olhada para trás, para os ecos da maldade que atravessaram a nossa história. Considere Caim, marcado como o primeiro assassino da história, cujas mãos estavam manchadas com o seu sangue e o sangue do seu próprio irmão Abel. Depois houve o Faraó, figura de crueldade obstinada, que apesar de atormentado pelas advertências divinas, escolheu o caminho da opressão, recusando-se a libertar os israelitas. Seu coração, indiferente aos rios transformados em sangue ou às terras envoltas em trevas, permaneceu firme em seu mal. E sem esquecer Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, que foi vítima das forças mais sombrias, traindo Jesus por mera prata, sua alma se rendeu à escuridão. No entanto, surge uma escuridão que ofusca essas histórias antigas, uma força que estará em total oposição a tudo que é sagrado, procurando desmantelar a própria essência da verdade divina. As Escrituras pintam um quadro vívido desse adversário em Daniel capítulo 7, versículo 25, revelando as suas intenções de desafiar o Todo-Poderoso, de oprimir os fiéis e de reescrever os fundamentos daquilo que consideramos sagrado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Imagine um mundo onde permanecer fiel à fé é estar no centro de uma tempestade implacável. Essa será a era do Anticristo. Mas essa história não trata apenas da luta entre a luz e as trevas. É também uma história de como as forças invisíveis exercem poder no reino mortal. Assim como Deus pode realizar milagres através das mãos dos fiéis, também o diabo pode se mover através daqueles perdidos na escuridão. O livro do Apocalipse nos apresenta essas figuras, agentes do caos, escolhidos a dedo pelo diabo para cumprir o seu desígnio distorcido durante a tribulação. Entre eles estão 2 seres de profundo significado, símbolos de uma batalha mais profunda que está acontecendo além da nossa vista. À medida que lemos o livro do Apocalipse, é essencial compreender a estrutura da história, especialmente os capítulos 10 a 15. Essas passagens nos oferecem uma pausa, um momento para nos aprofundarmos no tabuleiro de xadrez celestial, desvendando os papéis e os reinos em jogo. O capítulo 12 estabelece as bases, apresentando 3 personagens centrais: Israel, representado como uma mulher, Satanás, o dragão vermelho, e Jesus, o filho varão. Passando para o capítulo 13, encontramos figuras adicionais centrais para o drama que se desenrola: a besta do mar, personificando o Anticristo, e a besta da terra, sua contraparte do falso profeta. Neste capítulo, no versículo 1, uma figura de significado monumental é introduzida. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O mar, muitas vezes metáfora do caos e do desconhecido, torna-se palco da chegada dessa entidade. A besta, ou o que muitos interpretam como o Anticristo, não é qualquer personagem nessa história. Ele representa o culminar do distanciamento da humanidade em relação ao sagrado, incorporando a oposição na sua forma mais pura. Mas quem orquestra essa emergência? O texto nos fala do dragão, uma figura de malícia antiga, conhecida por muitos nomes, mas mais comumente identificada como Satanás. Essa revelação não é uma reviravolta repentina, é uma afirmação encontrada nas Escrituras, especificamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. À medida que nos aprofundamos, somos convidados não apenas a observar, mas a ouvir atentamente os poderes e privilégios concedidos a essa besta. É uma história de admiração e lealdade, onde a autoridade do dragão é transferida, desencadeando uma onda de adoração enraizada tanto na admiração quanto no medo. Quem pode comparar
Quem se atreve a se opor? Estas não são apenas perguntas, são um reflexo da presença abominável da besta, com a capacidade de proferir blasfêmias grandiosas por um tempo medido em meses, não em momentos. Essa besta não desafia apenas a Deus. Ela trava uma guerra contra a própria essência da santidade, visando aqueles que estão no céu e na terra. Ao tentar compreender esse homem do pecado, como às vezes é chamado, devemos considerar suas características. Descrita como uma fera surgindo do mar, essa figura não apenas aparece, ele é uma manifestação da fúria do dragão, uma personificação física da maldade e da rebelião. Essas imagens não são arbitrárias, estão impregnadas de uma continuidade que liga o final de um capítulo ao início de outro, significando uma saga ininterrupta de conflito e desafio. Imagine uma pessoa emergindo no cenário global, carismática, mas enigmática, que vivencia um evento catastrófico que deveria, segundo todos os relatos, acabar com sua vida. No entanto, milagrosamente, ela sobrevive. Esse acontecimento, especulado por muitos como sendo uma tentativa de assassinato ou um grave perigo semelhante, torna-se o ponto de viragem, atraindo o espanto e a admiração das massas. O mundo observa com espanto a recuperação dessa figura, uma recuperação vista por muitos como um sinal de favor divino ou de poder sobrenatural. Esse indivíduo não é apenas um líder qualquer. A sua retórica está repleta de desafios contra Deus, um desafio flagrante ao sagrado. Ele não se opõe apenas aos ensinamentos do cristianismo. Ele pretende minar a sua própria essência, desafiando a santidade de Jesus Cristo e procurando elevar-se no lugar de Deus. Imagine uma pessoa que personifica a oposição ao Evangelho, buscando adoração não apenas como líder, mas como divindade. Com autoridade concedida por um período de 3 anos e meio, esta figura, referida como a besta nos textos bíblicos, exerce influência sobre nações, línguas e culturas em todo o mundo. Isso não é apenas o poder político, é um domínio que transcende fronteiras, uma regra sobre corações e mentes, promulgada através de meios que podem variar, desde proezas políticas até forças obscuras e invisíveis. O termo anticristo é carregado de significado. É mais que um título, é uma declaração de intenção de oposição a Cristo. As Escrituras nos alertam sobre tais figuras, não apenas na forma de um homem, mas como um espírito penetrante, visto em falsos ensinamentos e doutrinas que se desviam da verdade de Jesus Cristo. É um forte lembrete da importância da fé inabalável e da sã doutrina, já que esses ensinamentos não são apenas debates filosóficos, mas questões de consequências eternas. O mundo, tal como descrito no Apocalipse, está prestes a abraçar essa figura de ilegalidade, seduzido pela promessa de ordem e paz, mas à custa da verdade espiritual. Essa besta encarna o culminar da rebelião contra a autoridade de Deus. Ele é uma figura que as Escrituras nos advertem que surgirá para desafiar o próprio fundamento da nossa fé. Em essência, o que estamos testemunhando é um cenário preparado para o surgimento do Anticristo. Um cenário onde a ilegalidade, a dissidência contra a ordem estabelecida e a decadência moral não são apenas desenfreadas, mas normalizadas. As Escrituras nos fornecem títulos para esta figura, cada um evocando uma sensação da profunda perturbação que trazem à ordem mundial. Desde o chifre pequeno até o homem do pecado, estes títulos sublinham o desafio e a destruição que esta figura representa. O que isso significa para nós hoje? É um chamado à consciência, ao discernimento e ao apego firme às verdades que nos foram ensinadas. O fascínio pela liderança carismática, pelas recuperações milagrosas e pelas promessas de unidade e paz pode ser convincente, mas somos lembrados de olhar para além da superfície, para as implicações espirituais de quem escolhemos seguir. À medida que a história humana se desenrola, é crucial lembrar as batalhas espirituais travadas nos bastidores. A figura do Anticristo, conforme predito, não é apenas um símbolo de oposição, mas uma manifestação tangível do conflito espiritual entre a luz e as trevas, uma época em que cada pessoa será obrigada a portar um identificador único na mão ou na testa para se engajar nas transações mais básicas, seja na aquisição do sustento diário ou na participação do comércio.
Essa marca, mais do que um mero símbolo, será uma promessa de lealdade a este líder, segregando a sociedade entre aqueles que se conformam e aqueles que resistem. Imagine as implicações de tal divisão. O ato de comprar um simples pão ou uma garrafa de leite dependerá da fidelidade a essa figura. Aqueles que se opõem ou rejeitam essa marca serão marginalizados, privados da sua capacidade de participar na sociedade e obrigados a procurar sustento na própria terra. A estrutura das comunidades será testada à medida que os indivíduos se deparam com a escolha final entre a necessidade material e a fidelidade espiritual. No meio desta convulsão, a prática do cristianismo e outras formas de adoração que contradizem a doutrina do anticristo enfrentarão proibição. Os cristãos navegarão por um cenário perigoso marcado pela perseguição e pela ameaça de morte por se manterem firmes na sua fé. A pressão para capitular a esta nova ordem será implacável. Os laços familiares serão testados à medida que os entes queridos ficam divididos entre a lealdade à sua fé ou a sobrevivência sob o regime do anticristo. A história se desenrola ainda mais nas Escrituras, especialmente nas passagens de Apocalipse capítulo 13, dos versículos 14 ao 17. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pense em uma época em que o anticristo, realizando maravilhas e sinais, cativará os corações de muitos. Uma imagem trazida à vida e dotada do poder de fala exigirá adoração sob pena de morte para os dissidentes. As Escrituras prevêem um mandato que exigem que todos, independentemente do estatuto, riqueza ou liberdade, carreguem a marca, vinculando-os a um sistema onde o comércio e a fé estão interligados sob o domínio do anticristo. Visualize uma sociedade onde a prática aberta da fé seja enfrentada com medo e repressão. A essência da fé será desafiada, levando os indivíduos a esconder as suas convicções e a viver num estado de vigilância constante. O conceito de uma moeda universal, controlada pelo anticristo, redefinirá as estruturas econômicas, colocando cada indivíduo sob a vigilância e autoridade de um sistema único e onipotente. Ao ponderarmos sobre este futuro, consideremos as escolhas que fazemos hoje e como elas moldarão o mundo de amanhã. O caminho a seguir pode estar repleto de desafios, mas é através da unidade, da fé e da luz duradoura de Deus que a humanidade navegará na escuridão, emergindo mais forte e mais ligada do que nunca. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na era que precede a segunda vinda de Jesus, o mundo será mergulhado em turbulência, maldade e conflitos. Os profetas nos alertaram sobre esses tempos tumultuados, descrevendo-os como sem precedente na história. Daniel, o profeta, proclamou ameaçadoramente que a terra seria atormentada por problemas de magnitude sem paralelos. Veja o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O próprio Jesus nos avisou que o amor entre a humanidade diminuiria e o pecado proliferaria. Ele predisse um tempo em que tudo estaria em convulsão e o medo dominaria os corações das pessoas. Desastres naturais como terremotos, doenças, fomes e tempestades destrutivas afligirão a terra. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na verdade, muitas dessas profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos. A maldade permeia todos os cantos, os conflitos devastam as nações e as calamidades devastam as terras.
Inúmeras pessoas sofrem as consequências devastadoras de tempestades, secas, fome e doenças. A intensidade dessas tribulações só aumentará à medida que a volta de Jesus se aproximar. No entanto, em meio à escuridão há vislumbres de esperança. Nem todos os eventos que anunciam a segunda vinda de Jesus são ameaçadores. A maioria traz alegria e expectativa. Jesus instruiu seus seguidores a serem vigilantes e orarem, não olhando ociosamente para o céu, mas discernindo os sinais que ele nos deu. Esses sinais servem como guias, direcionando nossa atenção para o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Vamos falar sobre esses sinais. Número 1. Sinais de conflito e problemas. Hoje em dia, parece que para onde você olhe, há problemas surgindo. Os profetas antigos nos alertaram sobre isso. Eles disseram que veríamos maldade numa escala que nunca vimos antes. Daniel falou de uma época em que a terra tremeria com problemas como nunca se viu. E quer saber? Estamos vendo isso hoje, bem diante de nossos olhos. Deus, em sua sabedoria, nos disse que o amor esfriaria e diga, isso não é verdade? Para onde quer que você olhe, há conflito e maldade. É como se as pessoas tivessem esquecido como ser gentis umas com as outras. E o que falar sobre as guerras? O próprio Jesus disse que as nações se levantariam umas contra as outras, e isso está acontecendo exatamente como ele disse. Veja, não se trata apenas de guerras e rumores de guerras, é sobre a própria terra gritando sob o peso de toda essa turbulência. Terremotos, doenças, fomes, tudo faz parte do cenário. As colheitas fracassam e as tempestades aumentam. É como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. Mas veja, nem tudo é desgraça e tristeza. Ainda há esperança. Jesus nos disse para vigiarmos e prestarmos atenção aos sinais. E é isso que estamos fazendo. Estamos mantendo os olhos abertos exatamente como ele nos pediu. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram diretamente: o que vai acontecer antes de o Senhor voltar? Sabe o que Jesus respondeu? Ele não mediu palavras e expôs tudo de uma forma clara e simples. Guerras, desastres, tudo isso. Está tudo bem ali na Bíblia. Número 2. A Europa e o Anticristo. Os ensinamentos de Jesus se desenrolam bem diante dos nossos olhos. Ele previu um tempo em que sua mensagem ressoaria em todos os cantos da terra, um testemunho do seu poder duradouro. Dos picos mais altos aos vales mais profundos, a verdade do Evangelho ecoa por toda parte. Está escrito que durante esses dias surgirão aqueles envoltos em falsa justiça, proclamando-se como os escolhidos. Cuidado com suas línguas enganosas, pois elas desviarão muitos em teias de engano e em meio ao caos do nosso mundo. As guerras devastarão terras, os reinos colidirão e o próprio solo abaixo de nós tremerá com a turbulência. No entanto, não devemos vacilar, pois isso é apenas o princípio das dores. Nessa época, os seguidores de Jesus enfrentarão perseguições e a traição virá de pessoas inesperadas. Irão surgir falsos profetas, com as suas palavras repletas de doce engano, atraindo inúmeras almas para longe do caminho da justiça. O pecado se multiplicará e o calor do amor desaparecerá dos corações da humanidade. Mas permaneça firme, pois aqueles que perseverarem até o fim encontrarão a salvação. Tal como foi predito, o Evangelho será pregado até os confins do mundo, como um farol de esperança no meio da escuridão invasora. No entanto, esteja vigilante contra os lobos disfarçados de ovelhas, pois eles realizarão grandes maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos. Não se deixe influenciar pelo seu falso fascínio, pois Jesus voltará repentinamente como um relâmpago brilhando no céu de leste a oeste. Os sinais da sua volta iminente estão inscritos no céu. Quando o sol escurecer e as estrelas caírem, saiba que o tempo se aproxima. E então, em meio ao desespero, o Filho do Homem aparecerá. Sua glória iluminará o mundo como o amanhecer. Com um toque triunfante de trombeta, seus escolhidos serão reunidos desde os confins da terra, inaugurando uma nova era de justiça. Preste atenção, pois a figueira floresce, sinalizando a iminência da chegada de Jesus. Essas não são meras histórias, mas verdades indiscutíveis ditas pelo próprio Filho de Deus. Embora a hora permaneça desconhecida, não deixem que seus corações se perturbem, pois a palavra de Deus durará por toda a eternidade. A Bíblia prediz o ressurgimento de um império romano, que já foi domínio europeu, em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro,
Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Embora os detalhes permaneçam incertos, fica claro no versículo 8 que uma figura enorme surgirá desse império revivido. Está profetizado que o anticristo emergirá deste reino ressuscitado, manifestando-se nos últimos dias. Veja o que diz Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Número 3. A próxima rebelião. Vamos nos aprofundar na rebelião ou apostasia que está por vir, um evento significativo profetizado para ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Ao contrário de uma chegada clara de alguém que se declara Deus, essa rebelião é um pouco mais ambígua. Não se trata apenas de um declínio gradual ao longo dos séculos, mas sim de um evento discernível que Paulo acreditava ser suficientemente evidente para sinalizar que o dia do Senhor não havia chegado. Imagine isso. As sementes da apostasia já foram plantadas, da mesma forma que Paulo mencionou o funcionamento da ilegalidade. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo declara explicitamente: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É como se ele estivesse lidando com a realidade presente deste abandono da verdadeira fé. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo fala sobre essas dificuldades que virão nos últimos dias, alertando contra certos tipos de comportamentos. Ele não vê esses sinais como acontecimentos distantes, mas sim como realidades contínuas. O que distingue o fim dos tempos é a elevada intensidade do mal. Paulo sugere isso ao mencionar a atual restrição ao mal em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É crucial reconhecer que, embora os acontecimentos históricos possam prenunciar o fim dos tempos, muitas vezes falta a clareza necessária para identificar a proximidade do fim. Esses acontecimentos servem como lembretes para permanecermos vigilantes, sabendo que o que parecem ser males comuns ao longo da história poderão rapidamente transformar-se nos acontecimentos do fim. Número 4. O surgimento e as transformações das nações. No centro dessa profecia, encontramos o ressurgimento de uma nação que resistiu ao teste do tempo, Israel. As Escrituras, em Jeremias capítulo 16, versículo 15, declaram corajosamente um retorno às terras ancestrais prometidas por Deus, um retorno marcado por provocações e tribulações, mas alimentado por um espírito indomável. Este regresso não é apenas uma migração, é um renascimento de identidade, uma restauração do patrimônio que prepara o terreno para eventos monumentais que ainda não aconteceram. A imagem de pescadores e caçadores em Jeremias 16:16 ilustra metaforicamente as forças que impulsionam este regresso, pintando um quadro vívido de um povo perseguido, mas implacável com a sua determinação fortalecida pela adversidade. Simultaneamente, testemunhamos a narrativa de nações como a Rússia, identificadas nas escrituras com nomes antigos como Meseque e Tubal, ganhando destaque mais uma vez. Essa ascensão não é apenas uma mudança geopolítica, mas um cumprimento de profecias que falam de um tempo em que a paz abrirá o caminho para a prosperidade, onde as nações outrora em turbulência encontrarão um terreno comum na procura de melhorias para o seu povo. Essa era não é caracterizada por conflitos, mas pela promessa de paz, uma paz que trará prosperidade para Israel e para além dele.
É uma visão de um futuro onde os ecos da guerra se desvanecem e o foco muda para o crescimento, o desenvolvimento e o florescimento das civilizações. Essa orquestração divina de eventos sinaliza um mundo caminhando em direção à harmonia e à abundância, guiado pela mão invisível de um plano maior. O estabelecimento do moderno Estado de Israel através das lentes dos acontecimentos históricos alinha-se notavelmente com as previsões feitas pelos profetas. É um testemunho da verdade duradoura das Escrituras, um farol de esperança que ilumina o caminho para a segunda vinda de Jesus. O restabelecimento de Israel como nação não é apenas um marco histórico, é um farol que sinaliza a aproximação de um momento crucial na história divina. À medida que navegamos por essas profecias, é imperativo abordá-las com um sentimento de reverência e admiração, reconhecendo a intrincada interação entre a vontade de Deus e o curso da história humana. O regresso a Sião constitui um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras, um lembrete do desenrolar da narrativa divina que guia o destino das nações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo aqui na Terra, é importante prestar atenção ao que a Bíblia nos diz que vai acontecer. Ao fazer isso, estamos nos concentrando nas coisas que realmente importam. Por exemplo, em vez de apenas nos deixarmos levar pelos acontecimentos e pelo que está acontecendo ao redor do mundo, é crucial nos concentrarmos nos avisos importantes que a Bíblia nos dá sobre coisas que podem estar acontecendo em nossas próprias vidas. Hoje quero apresentar a você alguns tipos de pessoas que estão começando a surgir ao redor do mundo nestes últimos dias. Ao nos aprofundarmos na Bíblia, veremos como Deus nos alertou sobre elas e o que devemos fazer para reconhecê-las. Quem são essas pessoas? Por que elas são importantes? Por que você deve ter cuidado com elas? Veremos as respostas a estas perguntas hoje. Oro para que você receba sabedoria e força e seja guiado por esta mensagem hoje. Vamos começar. Número 1. Pessoas que parecem ter uma forma de piedade em suas vidas, mas carecem de evidências ou, como diz a Bíblia, de poder. O apóstolo Paulo alertou sobre esse tipo de pessoa em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pessoas que têm uma forma de piedade são aquelas que podem parecer cristãs por fora, mas na verdade são como lobos ferozes por dentro. Em termos mais simples, são hipócritas. Elas podem falar como cristãos, mas não entendem verdadeiramente o que isso significa. Elas não têm ideia do poder do Evangelho para salvar pecadores ou de como o Espírito Santo pode transformar as pessoas. E como elas próprias não experimentam esse poder, o rejeitam completamente. Essas pessoas fingem que têm respeito por Deus, mas não querem ter nada a ver com os mandamentos dele. Jesus também fala sobre esse tipo de pessoa em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia dá um aviso claro. Fique longe de pessoas como essas. Não se associe a elas, porque são hipócritas que podem facilmente te desviar. Deus nos alerta para sermos cautelosos com os falsos profetas, porque eles podem não ser fáceis de detectar. Eles podem parecer servos sinceros de Deus, mas estão servindo a Satanás. Os seus ensinamentos e ações são prejudiciais. Eles são como lobos, os inimigos naturais das ovelhas. Mas a sua verdadeira natureza será evidente nas suas ações e, como cristãos com discernimento, podemos reconhecê-los pelo que são. Você pode dizer quem eles são pelo que dizem e não dizem, e pelo que fazem e não fazem. Se produzirem consistentemente frutos ruins, não poderão ser boas influências. Às vezes, esses indivíduos se disfarçam de anjos de luz, conforme mencionado em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 13 a 14.
O seu objetivo é enganar e levar o maior número possível de pessoas à falsidade. Mas devemos ser muito perspicazes para evitar cair nas suas armadilhas. Na verdade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela a verdadeira natureza dos falsos mestres religiosos em Corinto e em cada geração e lugar onde aparecem. Ele aponta 6 coisas sobre eles. Primeiro, são falsos. Afirmam que Deus os enviou quando isso não é verdade. Segundo, são obreiros fraudulentos. Os seus métodos e mensagens são enganosos, com o objetivo de enganar os outros. Terceiro, fazem um show, fingindo ser mensageiros de Cristo, mas seus corações permanecem maus e inalterados. Quarto, servem a Satanás e não a Deus. Quinto, fingem ser servos justos, falando sobre justiça, mas vivendo em pecado. E por último, 6, Deus os julgará com base em suas ações. O diabo não aparece como ele mesmo, todo sombrio e assustador. Ele é mais astuto do que isso. Ele pode parecer deslumbrante, charmoso e atraente. Ele não faz o pecado parecer pecaminoso. Ele o adoça, fazendo com que pareça bom. Ele pode distorcer as coisas de modo que negar a palavra de Deus parece lógico e até agradável. Ele inverte tudo, fazendo o certo parecer errado e o errado parecer certo, a luz parecer escura e a escuridão parecer luz. E, infelizmente, há muitas pessoas que o acompanham. Deus tem algo a dizer sobre isso em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Além disso, a advertência sobre os falsos profetas surge logo depois de Jesus nos exortar a seguir o caminho estreito. Isso porque esses falsos profetas pregarão coisas que vão contra os ensinamentos de Jesus. Eles fornecerão caminhos alternativos e tentarão desviar as pessoas da porta estreita. Mas podemos encontrar segurança nisso. No final, eles colherão o que plantaram. Isso nos leva ao segundo grupo de pessoas sobre as quais a Bíblia nos alerta. Número 2. Os adoradores de ídolos. A adoração de ídolos é contra um dos 10 mandamentos. A Bíblia nos adverte para ficarmos longe da idolatria e daqueles que praticam essas coisas. Isaías capítulo 44, versículos de 9 a 11 diz: Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Antes da nossa civilização moderna, as pessoas criavam ídolos com materiais como madeira, metal ou pedras. Mas hoje esses ídolos físicos raramente são vistos, mesmo em locais de adoração onde os ídolos já foram reverenciados. Hoje em dia os nossos ídolos são muito menos tangíveis. Eles são silenciosos e invisíveis, mas sua influência é profunda, ainda mais do que os ídolos físicos jamais foram. O que quero dizer? Naquela época, os ídolos eram principalmente estátuas, mas os ídolos de hoje são construídos em torno de coisas que valorizamos muito, como carreiras, celebridades, cônjuges, riqueza e estudos. Não que hoje em dia não existam estátuas que são adoradas. Muitos oram para imagens que nada mais são do que um pedaço de gesso. Mas qualquer coisa que concorra com Deus pela nossa devoção é um ídolo e deve ser tratado como tal. Muitas pessoas hoje não perceberam que se tornaram adoradores de ídolos sem saber, porque pensam erroneamente que apenas aqueles que adoram imagens esculpidas em santuários ou templos são idólatras. Mas qualquer forma de adoração que substitua a Deus é uma forma de idolatria. O nosso Deus é zeloso e detesta a idolatria. A Bíblia nos alerta particularmente em 2 Timóteo capítulo 3 sobre os últimos dias, afirmando que as pessoas se tornarão amantes do dinheiro. Jesus também nos alertou sobre isso, dizendo que é impossível servir a Deus e a Mamon.
O que é Mamon? Veja, Mamon representa o espírito que controla o dinheiro. É traduzido de uma palavra que significa riqueza ou tesouro, simbolizando o que as pessoas valorizam neste mundo. Os tesouros terrenos podem se tornar senhores severos, ditando como as pessoas os servem. Eles levam as pessoas a mentir, trapacear, roubar e até mesmo arriscar suas almas. Neste mundo existem apenas dois senhores possíveis: Deus ou Satanás, que usa os tesouros terrenos para escravizar as pessoas. Qualquer pessoa, independentemente da sua religião, que sirva ao dinheiro ou às riquezas mundanas enquanto afirma servir a Deus, está enganada ou é desonesta. Servir a Deus é fundamentalmente compatível com servir qualquer outra coisa, inclusive dinheiro. Deus pode te abençoar com dinheiro, mas o dinheiro nunca deve ser o que te impulsiona no seu serviço a Ele. Menciono isto porque, embora vários países possam ter os seus próprios deuses e ídolos, o dinheiro é o ídolo universal do mundo, algo que as pessoas em todo o mundo amam, a quem se curvam e a que servem. Portanto, os seguidores de Jesus devem rejeitar este ídolo tal como rejeitam todos os outros e devemos nos afastar daqueles que idolatram Mamon. Jesus nos alerta que não podemos servir a dois deuses simultaneamente. Acabaremos amando um e odiando o outro, ou nos dedicando a um e desprezando o outro. É impossível adorar a Deus verdadeiro sendo escravizado pelo Deus do dinheiro, das celebridades ou de qualquer outra coisa. Portanto, tome cuidado com os idólatras e evite-os. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante grupo. Número 3. O imoral. A Bíblia já nos avisou que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Isto está começando a acontecer globalmente. De forma sutil e astuta, Satanás tem usado a mídia e o entretenimento para diluir os valores divinos e o que a Bíblia ensina. É por isso que hoje muitas pessoas não veem nada de errado na difusão da sociedade, especialmente em relação à imoralidade. Satanás construiu globalmente a ideia de que a imoralidade não tem nada a ver com você como pessoa. Hoje a nudez se tornou aceitável em muitas sociedades. A pornografia e outras formas de imoralidade sexual são agora promovidas em revistas, redes sociais e filmes. Já se foi o tempo em que as menores cenas sexuais nos filmes eram cobertas para que o público não pudesse vê-las. Hoje as cenas de sexo são celebradas e promovidas devido ao quanto as pessoas foram expostas ao tema da imoralidade. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos adverte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui a Bíblia nos instrui a honrar a santidade do casamento e permanecer fiéis aos nossos votos de pureza, pois Deus julgará todas as formas de imoralidade sexual, sejam elas cometidas por indivíduos solteiros ou casados. Contudo, esta mensagem contrasta fortemente com o que a sociedade prega hoje. Satanás normalizou o pecado sexual em todas as suas formas entre a vasta população do mundo. Como resultado, o sexo e o adultério estão sendo amplamente promovidos. Além disso, para além da mera aceitação, as pessoas estão agora envolvidas em formas ainda mais extremas de pecado sexual. Há um desejo doentio por sexo, levando ao surgimento da homossexualidade, do lesbianismo, da masturbação e de vários outros desejos descontrolados no mundo de hoje. Não esqueçamos que a Bíblia já nos avisou que nos últimos dias esses comportamentos seriam generalizados. Ela diz que as pessoas não terão autocontrole e isso é algo que não devemos ignorar. Nesses tempos, as pessoas se tornarão escravas dos seus desejos, mantidas cativas por aquilo que querem e anseiam. Contudo, como cristãos, devemos nos distanciar de pessoas imorais. Elas podem não declarar isso abertamente, mas podemos reconhecê-las pelas suas ações e não devemos permitir que entrem em nossas vidas nem por um momento. Concluindo, devemos ter cuidado com esses grupos de pessoas, pois Jesus nos alertou sobre a influência deles ser como um fermento. Assim como uma pequena quantidade de fermento pode fazer com que toda a massa cresça, esses indivíduos podem nos levar ao pecado e à injustiça se os deixarmos entrar em nossas vidas.
Não sejamos enredados pelo mal enganoso destes últimos dias. Jesus nos aconselha a sermos inocentes como as pombas, mas astutos como as cobras. Este não é apenas um bom conselho, é um aviso vital para enfrentar os desafios nos últimos dias. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meu amigo e minha amiga, é crucial que não nos deixemos influenciar pela hipocrisia e falta da sinceridade daqueles que apenas parecem ser piedosos, mas são idólatras e imorais. O seu engano pode se infiltrar em tudo o que dizem e fazem, pois estão apenas a servir os seus próprios interesses. Embora vivamos neste mundo, devemos sempre lembrar que não somos deste mundo. Fomos chamados das trevas do mundo para a maravilhosa luz encontrada no Senhor Jesus. A nossa tarefa agora é proclamar os louvores daquele que nos chamou, vivendo vidas santas e justas, evitando estar em julgo desigual com os incrédulos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existe uma cidade conhecida espiritualmente como Babilônia a Grande, que é descrita como morada de demônios, habitação para todo espírito impuro, gaiola para pássaros impuros e odiosos e guarita para todo animal detestável? Essa cidade influenciou nações ao redor do mundo a se entregarem ao vinho inflamado do seu adultério. Os reis da terra foram atraídos para cometer adultério com ela, e os mercadores da terra acumularam riquezas através do poder de seus luxos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, declara claramente: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nesse vídeo, nos aprofundaremos a uma exploração reveladora de Apocalipse 17. Também descobriremos como a prostituta da Babilônia representa um sistema mundial maligno que está controlado pelo Anticristo antes da volta de Jesus à Terra. Recomendo que preste muita atenção a este vídeo, pois ele tem o poder de informar e transformar você por meio das revelações que oferece. Encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Além disso, peço também a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para nos ajudar a alcançar um público mais amplo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando o Evangelho, mas também tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Agora, vamos explorar a mensagem de hoje. Como surgiu a Babilônia? De acordo com as interpretações bíblicas, Babilônia é frequentemente considerada a cidade do diabo porque se opõe perpetuamente a Deus e a tudo que está associado a ele. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade que simboliza a apostasia, se opondo ao plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 10, uma história intrigante é contada sobre uma figura proeminente chamada Nimrod, um habilidoso caçador e guerreiro. Acredita-se que Nimrod seja o pai fundador da Babilônia. O nome Nimrod significa rebelar-se, e as ideologias sobre as quais ele construiu a Babilônia espelhavam a rebelião contra qualquer coisa que representasse Deus, que continua a ser associada à Babilônia ao longo da história. Qualquer cidade que se rebele contra Deus é figurativamente chamada de Babilônia. O Antigo Testamento narra eventos significativos na Babilônia, como a história da Torre de Babel, onde os humanos tentaram construir uma torre para alcançar os céus. No entanto, Deus interveio destruindo a torre e dispersando a humanidade, fazendo com que falassem línguas diferentes, dificultando assim a sua capacidade de compreensão e comunicação entre si. Em termos contemporâneos, a palavra Babilônia é usada para significar qualquer cidade que rejeita abertamente os caminhos e as leis de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3, afirma enfaticamente que Babilônia, a Grande, caiu e se tornou morada de demônios e espíritos imundos, lugar de toda ave impura e animal detestável.
As nações se entregaram aos seus adultérios e os reis e mercadores enriqueceram com seus luxos excessivos. Mesmo nos tempos antigos, a Babilônia era conhecida pela sua fervorosa idolatria, como evidenciado na história de Nabucodonosor e dos 3 rapazes hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro do rei e foram, consequentemente, lançados na fornalha de fogo ardente devido à sua fé inabalável em Deus. Na antiga cidade da Babilônia, encontramos um forte contraste entre ela e os caminhos de Deus. Um exemplo vívido vem das páginas do livro de Daniel, onde o rei Belsazar ordenou o uso de vasos sagrados de ouro do Templo de Jerusalém para servir vinho durante suas reuniões extravagantes. Os vasos sagrados, destinados à adoração, foram mal utilizados para um verdadeiro carnaval, afastando todos do caminho de Deus. Traçando paralelos com a nossa era atual, testemunhamos uma tendência semelhante no mundo que nos rodeia. Os ecos de Babilônia ressoam na nossa sociedade hoje, refletindo uma mudança nos princípios de Deus para a idolatria. A moralidade parece estar em declínio, com comportamentos antes considerados detestáveis se tornando agora normalizados. A nudez, o crime e a promiscuidade estão aumentando, aparentemente aceitos como norma em diversas sociedades. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 17 e comparar suas revelações com o cenário global atual. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, descreve uma grande prostituta com vasta influência, levando muitos ao erro. Está escrito: "Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra." Em primeiro lugar, a Bíblia fala dessa figura que simboliza uma força generalizada que influenciará líderes, políticos, celebridades e profissionais em vários domínios, desde religião e política até economia, educação, entretenimento, meios de comunicação e família. O retrato bíblico sugere um adultério espiritual, semelhante aos sistemas religiosos ímpios que observamos hoje. Figuras influentes, incluindo celebridades e políticos, sucumbiram ao fascínio da prostituta metafórica, abandonando a sua bússola moral. Essa rendição aos valores mundanos muitas vezes as leva a abraçarem abertamente crenças opostas sem remorso. Algumas dessas figuras até declaram orgulhosamente lealdade às forças opostas, promovendo os valores e sistemas da Babilônia. No nosso tempo, é crucial permanecer vigilante, reconhecendo a natureza enganosa de tais influências. Muitas figuras influentes trocaram seu bem-estar espiritual pela busca de ganhos mundanos, abraçando abertamente práticas contrárias aos caminhos de Deus. À medida que os líderes reivindicam publicamente afiliações com forças opostas, se envolvendo em estilos de vidas desalinhados com os princípios de Deus, devemos estar atentos e discernir os tempos. Ao compreender estes paralelos, nos equipamos para enfrentar os desafios da nossa Babilônia moderna, nos mantendo firmes nos ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5 diz: "Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra." Assim como o desejo do rei Nabucodonosor de construir um nome para si mesmo, conforme mencionado em Daniel 3, o sistema do mundo moderno também está inclinado para esta prática antiga de idolatrar a reputação pessoal. Hoje, o sucesso é muitas vezes definido de forma restrita por conquistas mundanas e recordes quebrados, em vez de ser visto através das lentes da palavra de Deus. Essa mudança levou a uma competição intensa e a um foco generalizado na autopromoção, espelhando as ambições dos antigos babilônicos. Há um relato fascinante em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Imagine isso. Um grupo de pessoas unidas por um objetivo comum decidiu construir não uma cidade qualquer, mas uma cidade colossal.
A sua ambição aumentou ainda mais com a construção de um monumento, uma torre imponente que pretendia tocar os céus. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa. Simbolizava um desejo profundo de gravar a sua identidade nas páginas da história, alcançando um tipo de glória que ultrapassava os limites da existência mortal. Este ambicioso projeto não foi apenas um empreendimento físico. Ele representava uma aspiração profunda de reconhecimento e distinção. A história pinta um quadro vívido da busca inabalável da humanidade por reconhecimento e fama, refletindo um anseio intrínseco por significado. Captura uma essência atemporal, a busca humana por deixar uma marca, por ser lembrado e por se destacar na multidão. Além disso, Apocalipse 17:4 adverte sobre uma entidade corrupta que exerce influência através da imoralidade e de práticas abomináveis, indicando um esforço deliberado para desviar as pessoas e corroer a sua fé. A prevalência da promiscuidade, da nudez, da perversão sexual e da imoralidade na sociedade contemporânea se alinha com essa advertência, uma vez que esses comportamentos têm como objetivo afastar os indivíduos de Deus e levá-los à destruição espiritual. A normalização de atividades como a mudança de gênero, a nudez pública, as relações extraconjugais e até a bestialidade em algumas regiões contradiz os princípios estabelecidos por Deus, refletindo uma promoção deliberada de valores contrários aos seus ensinamentos. Tudo isso é o abraço ao sistema babilônico. Lembre-se de que as Escrituras equipararam consistentemente a fornicação e o adultério à idolatria e à religião falsa, enfatizando as consequências espirituais de tais comportamentos. Isso é paralelo às referências históricas nos livros dos profetas de Deus Ezequiel, Jeremias e Oséias, onde a infidelidade de Israel a Deus foi comparada à infidelidade conjugal. Portanto, como cristãos verdadeiros da era atual, quero que saibam que estamos num momento crítico entre o precedente histórico e as advertências proféticas. Nos compete defender a fé que nos foi confiada, permanecendo vigilantes contra as influências generalizadas da idolatria e da religião falsa propagadas pelo espírito da Babilônia. Para concluir, meu amigo e minha amiga, imploro que vocês defendam firmemente a fé e permaneçam vigilantes no discernimento desses sinais sutis mais potentes da influência da Babilônia. O fascínio das estratégias dessa cidade é inegavelmente real, enredando muitos através dos seus métodos astutos, levando-os a uma rebelião perigosa contra Deus. É fundamental que você fortaleça seu compromisso de servir a Deus, inabalável em sua determinação e resoluto em sua fé. Adote uma postura inflexível, firmemente enraizada em suas convicções, e preste atenção à admoestação encontrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. À medida que navegamos nesses tempos precários, não devemos subestimar a gravidade desses avisos. Em vez disso, permaneçamos firmes, equipados com fé e dedicação inabaláveis à verdade, salvaguardando-nos, assim, contra as influências insidiosas do engano e da falsidade. Vamos agora orar, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, expresso minha profunda gratidão pelo Senhor ter desvendado os mistérios da Babilônia para mim hoje. Ao perceber agora seu desejo de que minha devoção inabalável sirva ao Senhor e somente ao Senhor, humildemente busco perdão por todos os casos e vezes em que me desviei para falsos deuses. Imploro teu perdão e purificação para que eu possa ser curado em teu nome. Querido Pai, imploramos a tua graça abundante para nos proteger das armadilhas do engano e da sedução que permeiam os últimos dias. Em meio à intricada teia de estratégias perversas, imploramos a sua proteção divina, embalados em seu abraço amoroso. Livra-nos dos esquemas sinistros do diabo que abundam nesses dias finais e nos fortaleça para permanecermos resolutos na fé até o fim. Nós clamamos e declaramos sinceramente
que o Senhor nos dará a graça de defender firmemente o teu nome em meio às tribulações e perseguições que acompanham os últimos dias. Que nós, como peregrinos nesta jornada terrena, sejamos considerados inocentes diante do teu trono justo no final da nossa estadia aqui na terra. Agora, Senhor, proclamamos que as bênçãos desta oração possam abranger todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que oram conosco e aqueles que participarão destas orações mais tarde. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança inabalável que temos no teu ouvido, sempre atento às nossas súplicas. Com o coração cheio de ação de graças e agradecimento, apresentamos nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se esse vídeo te abençoou, tire um momento e compartilhe com sua família, amigos ou entes queridos que precisam da mensagem em suas vidas. O tempo e a história estão intimamente ligados. Muitas coisas que aconteceram e acontecerão na história humana têm um significado especial no plano de Deus. A Bíblia é uma grande prova disso. Ela mostra que as coisas que Deus fez ou fará não são aleatórias, mas têm um propósito. A Bíblia é um lindo livro que nos conta tanto história quanto profecia. O tempo, como diz o ditado, tem um jeito de revelar as coisas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de profecias bíblicas. Repetidamente, vimos essas profecias se tornarem realidade, o que nos dá confiança de que as restantes também acontecerão. Meu amigo e minha amiga, na mensagem de hoje quero compartilhar 5 importantes profecias bíblicas que, como sinais de uma jornada, nos mostram o que está por vir. Oro para que isso fortaleça a sua fé e te inspire a crer na palavra duradoura de Deus. Antes de começarmos, quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é assustar você, mas sim aumentar a sua fé e te dar confiança para a vida. Espero que você sinta encorajado ao final desse vídeo, em nome de Jesus. Agora, vamos começar. A primeira profecia é o aparecimento do Anticristo. Quem é exatamente o Anticristo? Será que o Anticristo é uma pessoa específica, como um líder mundial ou uma figura pública? O que há de tão único nele? Bem, vamos explorar algumas respostas à medida que nos aprofundamos na questão. A Bíblia não diz explicitamente de onde virá o Anticristo, contudo, ela confirma que o Anticristo certamente virá um dia, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Anticristo é um futuro líder global que surgirá no fim dos tempos. Como o nome sugere, ele se oporá a tudo que é relacionado a Deus. A Bíblia não indica se o Anticristo será gay ou presidente de uma nação, como algumas pessoas acreditam. Pode ser que sim, pode ser que não, isso não é importante. A Bíblia nunca nos deu muitos detalhes sobre quem ele seria antes de aparecer como Anticristo. Por isso é mais sensato não presumir ou suspeitar de uma pessoa específica. No entanto, a Bíblia nos diz uma coisa sobre o Anticristo. Ele blasfemará corajosamente contra Deus. Apocalipse 13, versículos 5 ao 8, revela essa característica. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma característica importante do Anticristo será sua extrema blasfêmia. Seu governo será marcado por muito desrespeito a Deus. Isso contradiz a crença de algumas pessoas hoje de que alguns líderes mundiais ou figuras influentes são o Anticristo. Também é diferente de qualquer sentimento negativo que as pessoas geralmente têm e expressam sobre Deus. Por mais anticristão que seja esse comportamento, isso não é nada comparado ao nível de blasfêmia que o próprio Anticristo exibirá contra Deus.
De acordo com a Bíblia, está claro que o anticristo será excepcionalmente blasfemo contra Deus e tudo o que está associado a ele. A chegada e a elevação do anticristo ao poder e influência em todo o mundo darão início a uma nova era da marca da besta, nos levando assim à segunda profecia, a marca da besta. Encontramos muitas informações sobre o anticristo e seu falso profeta em Apocalipse capítulo 13. Ao nos aproximarmos no final deste capítulo, nos deparamos com o versículo 18 que diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como você provavelmente já ouviu falar, a marca da besta será necessária para todas as transações financeiras. O anticristo obrigará todos a receberem essa marca na testa ou na mão direita, sem a qual não poderão realizar nenhuma transação. Imagine não poder comprar comida, pagar contas ou ser pago pelos seus serviços, porque se recusou a aceitar uma marca emitida pelo governo. Serão tempos muito desafiadores, meu amigo e minha amiga. A marca da besta é um evento futuro previsto através dessa profecia. Isso significa que sem dúvida acontecerá, não importa quanto tempo demore. Dê uma olhada ao seu redor. Já estamos testemunhando avanços que poderão abrir caminho para a implementação da marca da besta. Tecnologias como o reconhecimento facial e de impressões digitais e o avanço na maneira como os bancos, comércios e indústrias funcionam poderão desempenhar um papel importante quando a marca da besta for apresentada ao mundo. Veja os avanços significativos nos chips e implantes médicos e na tecnologia de identificação por radiofrequência, que podem ser conectadas à marca da besta. Acreditamos que a tecnologia que vemos hoje pode ser a fase inicial daquilo que pode, eventualmente, ser usado como a marca da besta. Contudo, é crucial enfatizar que essas tecnologias não são a marca da besta em si. A marca da besta só será dada àqueles que adoram o anticristo. Ela será tomada como uma forma de submissão ao anticristo e não por qualquer outro motivo. Mas lembre-se, devemos permanecer fiéis à Bíblia. A marca da besta será uma identificação do fim dos tempos exigida pelo anticristo para comprar ou vender e será dada apenas àqueles que adoram o anticristo. Considere Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso nos leva à terceira profecia, o arrebatamento. Tenho certeza de que você tem ouvido muito sobre o arrebatamento ultimamente e quero encorajar você a ver isso como um lembrete positivo de que o dia do Senhor está se aproximando. O arrebatamento é um evento do fim dos tempos, quando Deus levará os verdadeiros cristãos da terra para se prepararem para o seu justo julgamento. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, mas o mais importante é que o arrebatamento definitivamente acontecerá, não importa quando, seja antes, durante ou depois da grande tribulação. Durante o arrebatamento, Deus ressuscitará todos os que creram em Jesus e já morreram, dará a eles corpos glorificados e os tirará da terra, junto com todos os que creem e ainda estão vivos, que também receberão corpos glorificados naquele momento. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um desafio significativo do arrebatamento é o caos que se seguirá quando ele acontecer. Conforme mencionado em Mateus capítulo 24, versículos 40 ao 42, uma pessoa será levada e a outra deixada para trás, quer esteja trabalhando no campo ou no moinho. Só de pensar nos desastres e no caos que ocorrerão apenas no dia do arrebatamento,
é algo muito perturbador. Por exemplo, um piloto cristão desaparecendo no meio de um voo, ou um médico cristão sendo arrebatado durante uma cirurgia, são cenários difíceis de imaginar. O arrebatamento será uma experiência terrível para os incrédulos, mas um momento de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia é que nenhum cristão genuíno perderá o arrebatamento. Isso é crucial para nós, como cristãos, lembrarmos e nos alegrarmos. Você não concorda? Agora vamos à quarta profecia que está prestes a acontecer: a grande tribulação. Após o arrebatamento, acontecerá a grande tribulação. Esse futuro evento do fim dos tempos é descrito em Apocalipse e envolve a ira de Deus sendo derramada sobre a terra devido à incredulidade e rebelião. Também serve como um retrato de como Deus disciplina e protege seu povo, até que ele cumpra sua promessa a eles, estabelecendo um reino terreno. A severidade desse período será tão grande que somos avisados em Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Segundo a Bíblia, a grande tribulação refere-se aos 3 anos e meio finais do período da tribulação. Esse período é distinto porque marca a revelação e o domínio da besta e do anticristo. Além disso, é crucial compreender que a tribulação e a grande tribulação não são a mesma coisa. O que quero dizer? Permita-me esclarecer suas diferenças. A tribulação em si abrange um período inteiro de 7 anos, enquanto a grande tribulação se refere especificamente à segunda metade desses 7 anos. Durante esse período, todos passarão por dificuldades globais, perseguições, desastres, fome, guerra, dor e sofrimento, impactando toda a criação. E de acordo com as Escrituras, esses eventos precederão o julgamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Agora, vamos passar para a profecia final que compartilharei neste vídeo: a volta de Jesus. Meu amigo e minha amiga, a segunda vinda de Jesus é um outro evento futuro mencionado na Bíblia. É crucial notar que a segunda vinda é diferente do arrebatamento. Como? No arrebatamento, os que creem encontrarão a Deus no céu, enquanto na segunda vinda, Jesus retornará à terra com os cristãos para reinar com eles por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, coloca dessa forma: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que encontraríamos Jesus nos ares quando fôssemos arrebatados. Lembre-se de que quando Jesus veio à terra antes, ele nasceu como uma criança humilde. Sua segunda vinda, porém, será muito diferente, pois ele retornará como rei para reinar com domínio e poder. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que dia aguardar ansiosamente? Concluindo, essas profecias do fim dos tempos nos lembram que há mais por vir. É como ler o próximo capítulo de um livro emocionante. Precisamos observar o mundo ao nosso redor e compará-lo com os ensinamentos da Bíblia para compreender o que está por vir. Em vez de deixar que essas profecias te assustem, deixe-as inflamar o seu espírito e fortalecer a sua fé na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos do fim dessa era, fiquemos alertas e prestemos atenção às advertências dadas pelo Senhor Jesus sobre o fim dos tempos. Muitas coisas acontecerão, mas devemos permanecer firmes na nossa fé, inabaláveis nas nossas crenças e enraizados na nossa confiança naquilo que Jesus realizou na cruz.
É assim que podemos superar o caos dos últimos dias e não sermos influenciados pelos enganos que o acompanham. Tal como no tempo de Noé, as pessoas ficam presas em suas rotinas diárias e nós também devemos estar vigilantes para evitar sermos enganados nesses últimos dias. Não é que estar ocupado seja errado, mas as distrações que acompanham a ocupação excessiva podem levar ao engano. Ao testemunharmos o desenrolar desses acontecimentos conforme predito na Bíblia, devemos reconhecer que o fim desta era está próximo. Vamos manter nossos olhos focados em Deus e permanecer firmes em sua verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.